Fala galera, bem-vindos ao Podzeiro, o podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre algumas notícias, além dos jogos e os resultados do Cruzeiro nesse princípio aí de Série B. Meu nome é Wagner Lamonier e comigo está aqui o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza? Primeiro, deixa eu te perguntar como é que tá por aí e se você quiser já dar uma introdução sobre como é que foi esse nosso mês de agosto aí, de um modo geral, falar do que você achou de bom, de ruim aí do nosso Cruzeiro. E aí, cara, tranquilo? Então, não foi um mês muito bom para o Cruzeiro, né? Se você for olhar para os desempenhos, né, do time nos jogos, mas é um começo de Série B que a gente mostrou um pouco do que vai ser esse ano, né? Eu acho que os jogos foram difíceis, o time não teve um desempenho muito bom, principalmente mais para o final, né, do mês. Os jogos, parece que a qualidade do futebol do time foi só caindo, jogo a jogo, mas vamos discutir isso um pouquinho mais detalhado mais à frente. Isso, beleza. Antes da gente entrar a fundo nos nossos temas de hoje, eu só queria primeiro agradecer todo mundo que ouviu aí o primeiro episódio. A gente teve um feedback bem legal. Bastante gente veio falar, vários nossos amigos aí comentando que gostaram, o que eles acharam que pode melhorar e tudo mais. E uma das críticas construtivas aí que a gente recebeu foi sobre a periodicidade, né, que a gente pensou em fazer um episódio mensal que fosse um pouco maior, onde a gente pudesse analisar as coisas com um pouco mais de tempo. Mas algumas pessoas, eu diria que até, na verdade, a maioria das pessoas que fez algum comentário com a gente foi sobre isso, recomendando que a gente também fizesse mais episódios, né? Assim, fizesse com uma frequência um pouco maior, talvez semanal, talvez quinzenal, enfim, com uma periodicidade um pouco maior. E aí, só para dar esse retorno também para todo mundo que fez esse tipo de comentário, a gente tá sim pensando nisso, pensando em formatos que podem funcionar, tanto funcionar na questão do nosso tempo, da nossa dedicação, e tanto para a gente pensar alguma coisa que a gente pode conseguir se comprometer a fazer sempre, né? Porque, claro que a gente gostaria de fazer um número maior de episódios, talvez fazer um número bem maior, mas nesse caso a gente prefere ter certeza que o episódio que a gente for fazer vai ser bem feito e que a gente vai conseguir fazer ele do melhor jeito possível. Então a gente está preferindo até o momento fazer um episódio só, mas tentar fazer ele com mais propriedade. Então a gente vai continuar pensando para talvez daqui para frente adicionar mais episódios ou então pensar num formato diferente que a gente consiga soltar mais conteúdo. Então, podemos já partir para o primeiro papo. Vamos começar falando sobre os jogos do Cruzeiro, né? Que a gente estreou na Série B. A gente estreou com vitória sobre o Botafogo de São Paulo, que foi uma vitória muito importante para a gente já começar o campeonato. E logo em seguida a gente conquistou mais outras duas boas vitórias, né? Assim, boas no sentido do resultado, porque a gente não estava ainda jogando um futebol muito convincente. Mas como a gente começou com essa punição de menos 6 pontos, foi muito importante a gente logo de cara já eliminar ela, para a gente, entre aspas, né? Meio que começar do zero e aí fazer a nossa campanha aí na Série B. Então eu avalio esses 3 primeiros jogos como muito importantes, embora a gente não tenha jogado um futebol muito vistoso. O que você acha que o Cruzeiro fez de bom aí? O que você acha desses primeiros jogos, da importância deles e como que eles meio que iniciaram essa nossa campanha aí? Olhando para os resultados dos primeiros jogos, foi o ideal, né? Porque, igual a gente já tinha até falado no episódio passado, era muito importante conseguir zerar a pontuação, né? O mais rápido possível, para o time não só ter uma situação que seja mais confortável, olhando de maneira objetiva, né? Olhando da maneira pela pontuação, pela tabela, mas também pensando numa questão mais psicológica da equipe, né? Os primeiros jogos, como você mesmo disse, foram nenhum Cruzeiro jogou muito bem, né? Eu acho que o primeiro até foi um pouco mais equilibrado, né? O Cruzeiro sofreu o gol, aí depois foi lá e acabou fazendo, teve o gol no finalzinho do Jean que entrou e acabou sendo bem decisivo, né? Aí eu acho que no segundo jogo o time já começou a dar uma piorada considerável, foi bem reativo, né? Teve uma posse de bola muito menor do que o adversário e mostrou um pouco do que seria daí para frente o desempenho nesse mês de agosto. Acabou que nesse segundo jogo o Moreno, né, o Marcelo Moreno e o Regis
foram importantes, foram decisivos. Fez o que deles se espera, né, como os jogadores do ataque que são mais, vamos dizer assim, mais experientes e também que estão ali para carregar essa responsabilidade, né, porque os Uhum. outros jogadores são mais jovens, são jogadores de base que estão começando agora e não dá para jogar muito, não dá para jogar tudo nas costas deles, porque eles não são prontos ainda, tanto psicologicamente quanto tecnicamente. Mas foi só esse jogo. Foi só esse jogo que tanto o Moreno quanto o Regis foram realmente assim decisivos e foram bem, né? Daí pra Foi frente, o único gol, né, do Moreno nessa volta dele ao Cruzeiro. Foi sim. num pênalti, né? Foi uma cobrança de pênalti. Até então ele já fez aí alguns jogos, mas tirando esse jogo que ele foi importante, ele até deu assistência, né? Nos outros jogos ele ainda tá um pouco abaixo. E o Regis acho que é a mesma coisa. Teve esse bom jogo, mas assim, em alguns jogos ele faz algumas boas jogadas, às vezes faz uma boa jogada, acha um passe, um drible, mas ainda não tá sendo aquilo que a gente espera de um camisa 10 do Cruzeiro. É, exatamente. E eu acho que daí pra frente o futebol do time caiu consideravelmente, né? E os resultados pararam de vir também, né? E era uma coisa natural, porque pelo futebol que estava apresentando, quando você joga um futebol reativo e um futebol que nem sempre você está em busca do gol, é natural que uma hora ou outra você não ganhe, porque a forma mais fácil de você vencer é procurando fazer o gol. Não tem como falar que não. Uhum. Então, os 3 últimos jogos o resultado não foi bom e nem a qualidade do jogo do time, né? Até Sim. que quando o Cruzeiro jogou contra times que deram mais a bola pro Cruzeiro, deram mais a bola pro time, a gente percebeu que existe um problema de criação constante, assim, no meio de campo e também, talvez no time inteiro, porque tanto o Marcelo Moreno quanto o Regis, eles entram muito na área, né? E deixam a armação do jogo praticamente por conta dos volantes. A dupla que mais jogou foi o Ariel com o Jadson. E, assim, o Jadson, ele, até se você for ver questão de passes errados, ele foi o jogador do Cruzeiro que mais errou passes, né? Ele não tem um índice de passes tão bom assim. Até porque ele costuma arriscar uns passes um pouco mais difíceis, né? E Uhum. então, você deixar a armação de jogo na mão deles não é uma ideia tão boa. O Jadson é um jogador muito bom, eu acredito muito no potencial dele, no futebol dele, mas eu acho que do jeito que está sendo escalado, de uma forma que ele tem que fazer quase tudo defensivamente ali no meio de campo, porque o parceiro dele de volância, que é o Ariel, que tem sido o Ariel na maioria dos jogos, não dá conta, né? Até pela idade e pela velocidade que ele nunca teve, nem quando era mais novo, né? Quem As dirá agora que está mais características velho. de jogo dele mesmo, né? Não é um jogador que tem essa característica. Sim, exatamente. Aí o Jadson ele fica muito sobrecarregado nessa parte defensiva. E o Jadson também ainda não é um marcador ferrenho, um cara que sabe dar o bote no momento certo. O Jadson também é um jogador que ainda só toma muito drible, entra muitas vezes de primeira, entendeu? Então não é o Sim. ideal. E o Ariel até que foi bem nos primeiros jogos, né, principalmente nos 2 primeiros jogos, numa questão de distribuir bola, dar passe ali pro ataque. Ele encontra algumas bolas que talvez só ele no time tava conseguindo encontrar, né? Porque o Maurício não começou tão bem também a Série B, ele estava errando demais, às vezes não tão participativo, até pela escalação dele, que estava sendo pelo lado esquerdo, né? Uma coisa que a gente já tinha dito até no episódio passado que não era o ideal, pelas características mesmo do Maurício. Uhum. E pelo lado direito era o Stênio, né, no começo. O Stênio foi escalado. E também o Stênio até foi bem. Eu acho que ele conseguiu ir bem mesmo no jogo contra o Figueirense. Eu acho que foi talvez o melhor jogo dele pelo Cruzeiro até agora. Eu até acho que ele estava melhorando jogo a jogo, mas não é um cara que assim, esses jogadores da base, a base ela talvez seja a solução para o Cruzeiro a longo prazo, porque você forma jogadores, você vende os jogadores, né, e resolve até mesmo o problema maior do clube hoje, que é o problema financeiro. Mas você não pode fazer um projeto em que você deixe tudo na mão deles, a parte mais importante do jogo, que é a criação, na mão desses jogadores. Então Sim. fica muito complicado e fica tudo muito assim, concentrado. O jogo fica muito concentrado nos pés de alguns jogadores que ainda não estão prontos para terem essa responsabilidade toda, entendeu? Entendi. Eu concordo em partes, assim. Eu concordo que não dá pra de cara já atribuir toda uma responsabilidade da criação do time pra eles. Mas ao mesmo tempo eu acho que são justamente eles que têm que estar no começo dessa fila, né? Assim, na hora de decidir quem que vão ser os titulares, eu acho que eles realmente são os jogadores que estão mais, talvez não estejam mais prontos, mas talvez sejam os que mais estejam merecendo.
E o que eu acho que eles talvez não estão conseguindo render o máximo ainda, é primeiro, porque eles têm poucos jogos, né, pelo profissional. Eles só vão conseguir estar preparados do jeito que a gente quer. Quanto mais jogos eles tiverem, quanto mais ritmo de jogo eles pegarem e irem evoluindo, né, ao longo do campeonato. E eu acho que também eles não estão se beneficiando, não estão sendo muito beneficiados pelo próprio esquema tático, porque é um esquema tático que não possibilita muito o improviso, que embora os jogadores tenham liberdade pelos lados do campo, pelo menos o que parece pra gente é que a ideia de jogo do Anderson é um pouco engessada, né? É um pouco assim, é meio aquilo que você falou, que acaba que os volantes estão tendo que armar um pouco as jogadas, porque o Regis acaba geralmente ficando um pouco isolado, ficando um pouco mais adiantado talvez do que deveria. Ele não é um jogador que tem, às vezes, recuado para buscar a bola, para armar, que é uma característica que a gente tem em alguns jogadores do elenco, como por exemplo o Marco Antônio, que ele é um cara que costuma ir vindo com a bola, né, de trás para achar um passe para o companheiro. E os nossos alas, né? Os nossos pontas, no caso, também estão ficando muito presos, né? A gente até pensou, o Maurício vai jogar de meia esquerda, mas talvez o técnico dê liberdade para ele, às vezes, trocar de lado com o Regis, ou seja, com o Stênio, né? Igual estava no começo da competição, mas a gente viu muito, muito pouco disso, né? A gente viu, talvez, uma vez ou outra eles trocando de posição. Então, acaba ficando assim, um canhoto pela esquerda, um destro pela direita, eles talvez recebendo uma bola ali em profundidade para tentar ou ganhar na velocidade para fazer uma jogada de linha de fundo e cruzar, ou tentar ali pelo meio, tentar achar o Regis, talvez voltar no volante para dar um lançamento, uma bola longa ali para o Moreno dividir, para ver se sobra para alguém. Então, não acho que também eles estão tendo condições de fazer o que eles fazem de melhor, que é fazer suas próprias jogadas, que é fazer um corte para o meio, talvez fazer uma tabela, talvez se o Regis chega mais perto para fazer uma tabela, uma aproximação, uma triangulação. O time não tá aumentando muito, né? Não, cara, eu concordo com você quando você disse isso da questão desses jogadores jovens, eles estarem talvez hoje à frente na fila em relação aos jogadores mais experientes, como o caso do Regis mesmo, né? E até porque quando você vai ver, eles têm chamada responsabilidade, né? De uma forma ou de outra. Assim, eles erram muito pelo fato deles ainda não serem jogadores prontos, que é totalmente normal pela idade deles, né? A maioria tem 19 anos, 20 anos. Mas quando você vai ver o desempenho dos jogadores mais experientes, o Regis, por exemplo, é um jogador que não criou tanto, não consegue criar tanto nos jogos, ele não consegue driblar tanto. Quando você vai ver os jogadores de meio de campo do Cruzeiro que mais tiveram dribles até agora no Campeonato Brasileiro, os dois são Ariel e Jadson. Os dois são Ariel e Jadson. Então, assim, os nossos meias não estão conseguindo, vamos dizer, ser incisivo tanto com drible quanto com passe, né? Então, acaba que exatamente o que eu estava falando antes, que fica a criação muito para os volantes, né? Os volantes têm que fazer a criação do time. Mas eu acho que você tem razão nesse ponto, porque quando você pega os jogadores mais experientes e vê o desempenho deles e compara com os jogadores mais jovens, os jogadores mais jovens eles estão entregando mais, né? E eu acho que isso é uma lição que deveria ter sido aprendida pelo que aconteceu ano passado, porque ano passado o time era extremamente velho, né? Era um time muito velho, e a gente percebia que eles, além de não estarem com muita vontade, né? Principalmente ali no final, demonstraram falta de vontade total de tirar o Cruzeiro daquela situação. O time, assim, embora ele fosse mais velho, e que com isso a gente tivesse expectativa de jogadores mais maduros, de jogadores mais regulares, na prática não era muito bem isso que estava acontecendo, né? Quando a gente espera que um jogador mais experiente seja aquele que vai liderar a equipe, que vai puxar a mesma responsabilidade, não vai sentir a camisa, vai reagir bem sob pressão, geralmente não, né? Mas assim, no ano passado o que aconteceu foi o oposto disso. E a gente aparentemente não tá tomando isso como lição. E eu digo isso principalmente pela nossa torcida, assim. Eu fico, às vezes, observando. Claro que cada um tem sua opinião e cada um enxerga o jogo e o desempenho de cada jogador da sua própria maneira. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que se, por exemplo, o Regis e o Stênio, vamos supor que os dois fazem exatamente o mesmo jogo. Assim, vamos, sei lá, tô criando um cenário completamente hipotético aqui, mas só para falar a impressão que eu tenho. Se os dois fazem exatamente o mesmo jogo, assim, tanto o número de passes certos, passes errados, jogadas criadas e tal, e eles erram um pouco mais do que acertam. Vamos colocar assim. A impressão que eu tenho é que a torcida do Cruzeiro, de modo geral,
vai achar que o Stanley teve um jogo ruim e que o Regis teve um jogo regular. Porque, assim, o Regis, pô, é um meia aí que já teve passagem por outros clubes, é um jogador um pouco mais experiente, enfim, mais pronto e tal. Então, beleza, que ele não fez um jogo tão bom, porque a gente sabe que ele é bom. Então, ele tem que continuar no time mesmo. Ele não fez um jogo tão bom, mas é importante que ele continue. Enquanto, me parece que essa mesma avaliação para um jogador jovem, dando o exemplo do Stenner, por exemplo, lá, o cara já entrou, já errou um monte de coisa, já dá para ver que ele não tá pronto, não dá para dar sequência para esse cara, sendo que para mim o raciocínio tinha que ser exatamente o contrário, né? Tipo assim, o jogador que é mais jovem, embora ele tenha errado, se a gente for olhar desse jeito, quem tem mais potencial para melhorar, quem tem mais potencial para ajudar o time é justamente esse jogador mais jovem. E eu não tô falando também que o Regis tem que ser o reserva agora, que não pode jogar nunca mais. Mas ele é um cara que não tá rendendo e que, pelo menos a minha impressão, é que, assim, ele tá com um prestígio de intocável, enquanto outros jogadores da base têm jogado, na minha opinião, até melhor do que ele, mas isso aí as pessoas podem concordar comigo ou não, podem achar que o Regis pode estar até melhor, mas enfim. Eu acho que tem jogadores que estão fazendo mais do que ele e que estão sendo mais criticados que ele também, sim. Isso vale para Regis, para Moreno, para Léo, para Henrique, que são aí os nossos jogadores que são um pouco mais velhos, né, e que estão com o prestígio de titular do time, né, com o prestígio principalmente do treinador. E embora eu acho que seja importante ter jogadores experientes, eu acho que está um pouco desproporcional o jeito que a gente olha para esses jogadores. Cara, eu acho que a questão é que o Cruzeiro necessitava, tanto a torcida quanto o clube, necessitavam de uma mudança de mentalidade, pelo que aconteceu ano passado, né? Não só ano passado, mas assim, pelo momento geral e pelo que a gente percebeu em relação à questão financeira, pelo que o clube sempre foi, né? Essa questão de tolerância da torcida em relação a jogadores mais jovens, jogadores formados. Aqui no Cruzeiro, eu acho que era necessário essa mudança de mentalidade e eu não vejo ela acontecendo nem por parte da torcida, nem por parte do próprio clube, sabe? Porque quando você vai ver o último jogo do Cruzeiro, o jogo contra o América, né, no Mineirão, a escalação inicial, a média de idade era de 30 anos. E só tinha um jogador formado na base, que era o Kaká. Então, aquela ideia de reconstrução que foi tão pregada, né, pelo conselho gestor inicialmente, mesmo agora pelo presidente novo, pelo Sérgio Santos Rodrigues, até que ponto ela realmente é verdadeira, sabe? Mas aí, tendo isso tudo em vista, eu ainda não acho que a gente deva ter conversas no sentido de demissão do Anderson Moreira, né? Eu concordo que o desempenho não. Quer dizer, que o desempenho está longe de ser o ideal, mas eu acho que é um começo de trabalho ainda. Embora ele tenha algum tempo aí, não acho que seja tempo o suficiente para a gente já diagnosticar como um trabalho fracassado. E principalmente porque eu acho que está no começo, eu acho que trocar agora para começar um novo ciclo, né? Começar um novo trabalho com um técnico que não vai conhecer os jogadores tão bem quanto o Anderson e que vai ter também que fazer teste, vai ter que implementar a sua filosofia e tudo isso demanda tempo e a gente tem jogo com uma frequência muito grande, o técnico não tem tanto tempo para treinar, ele, geralmente é jogo atrás de jogo. Então, por mais que o desempenho da equipe do Anderson não seja satisfatório, eu acho que trocar agora dificilmente a gente conseguiria ver uma melhora rápida, né? Não acho que é assim que funciona. E eu acho que o Anderson tem chance, principalmente nessas próximas partidas, de mostrar que ele reconheceu os seus erros e de tentar mudar. Ele está bastante preso num estilo de jogo, numa formação, em algumas jogadas, e a gente está vendo que não está dando certo. Ele viu que não deu certo a escalação inicial contra o América, principalmente, onde ele escala Henrique e Ariel. Ele viu que colocar o Giovani ou o João Lucas não dá certo, porque quando entra o Giovani, ele acaba substituindo pelo João Lucas no final do jogo, e vice-versa. O Patrick Bray foi menos pior do que os dois, mas parece que está de saída. Mas aí nesse jogo contra o América ele já botou o Matheus Pereira, ele conseguiu já perceber que quando o Regis não tá bem, um jogador que foi substituído algumas vezes também. Então, assim, não tem mérito na escalação, mas parece conseguir entender alguns erros e parece que ele vai tentar consertar isso. Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer agora é esperar um pouco e ver se ele consegue consertar e se o time consegue render um pouco melhor. O que você acha disso? Não, eu também não demitiria ele por agora, por alguns fatores que eu acho que são importantíssimos. O primeiro deles
talvez o principal é pelo fato de, se demite ele agora, vai contratar quem? Existe algum técnico no mercado brasileiro hoje que esteja dentro da possibilidade do Cruzeiro de contratar, né? Porque a gente não tem como a gente pagar muito num técnico, não tem como a gente pagar muito em nada, na verdade, né? Mas existe algum técnico com essas características que chegaria hoje e traria uma mudança assim real, que a gente poderia confiar que traria uma mudança? É difícil, são incógnitas, né? Poderia melhorar, mas também poderia piorar. É muito difícil a gente saber para onde iria. Então, assim, a gente não tem uma opção realmente que a gente fala vale a pena mudar porque tem esse cara e quando esse cara chegar, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Eu acho que não é bem assim. E também, talvez pelo fator trabalho, tempo de trabalho também seria complicado, porque você mesmo disse não está tendo muito tempo de treinamento, né? O Anderson teve um tempo considerável de treinamento, esse período da pandemia agora ele conseguiu treinar o time por um bom período, mas acabou não jogando, né? Foi só treinamento. Então, inclusive até acho que por isso ele deveria ter algumas. O time deveria talvez estar mais preparado, né? E eu não vejo isso, então acho que isso é uma das falhas dele. Mas se você mudar agora, o próximo técnico não vai ter esse tempo de treinamento que ele teve. Entendeu? Então, assim, é jogo quarto e domingo toda semana, quarto e domingo, quarto e sábado. Então, eu não acho que traria uma real mudança trocar o Anderson por agora. O que o Anderson tem que entender é o seguinte: você falou, inclusive, sobre questão de conhecer o elenco, né? Que talvez um técnico novo não conheça tão bem o elenco quanto o Anderson, mas isso é uma coisa que eu tenho até um pouco de dúvida de até onde o Anderson realmente conhece o nosso elenco, porque algumas coisas são muito claras para todo mundo, né? Para a torcida do Cruzeiro, para a mídia e até mesmo para alguns técnicos adversários. Nesse último jogo agora o Lisca depois do jogo na coletiva, ele demonstrou, né? Demonstrou ter mais conhecimento do elenco do Cruzeiro do que o próprio técnico do Cruzeiro. Então, assim, uma coisa, escalar Henrique e Ariel Cabral é uma coisa que todo mundo sabe que não dá certo, provavelmente desde 2016, 2017. Uhum. Então é um erro que, na minha opinião, é quase que imperdoável, é muito difícil. Mas uma mudança de treinador não traria uma mudança de realidade tão grande. Então eu não trocaria por isso. Mas eu acho que o Anderson tem que ficar atento. Tem que ficar atento e deixar de ser teimoso, porque eu acho que isso é um problema da maioria dos técnicos brasileiros, no geral, né? A teimosia com alguns jogadores, com algumas formações, né? Uma Uhum. questão talvez até mesmo de conservadorismo. Aí por isso eu acho que eu deixaria como tá. Justo. Eu também penso mais ou menos assim. Agora, a gente já citou algumas estatísticas, algumas coisas, mas eu acho que está na hora da gente falar um pouco sobre as nossas notas, né? A gente, depois de todas as partidas da Série B, a gente deu notas individuais para todos os jogadores que jogaram, todos os jogadores que jogaram e tiveram algum impacto, pelo menos, na partida, né? Porque um jogador, por exemplo, que entra ali aos 40 do segundo tempo, ou que entra até um pouco antes, mas às vezes não tem chance de contribuir, a gente acabou não dando nota mesmo, né? A gente acaba dando nota para quem joga pelo menos um determinado tempo. E aí a gente deu essas notas após as partidas e agora no final do mês a gente chegou a uma nota média, né? De todos os jogadores do elenco. E fez um ranking, né? Por assim dizer, um top 5 notas do elenco, onde o único critério mesmo que a gente usou foi para entrar nesse top 5, o jogador precisa ter sido avaliado em pelo menos metade das partidas que o jogador com mais partidas fez. Ou seja, alguns jogadores do Cruzeiro jogaram todas as 6 partidas, então para o jogador entrar nesse top 5 nosso, ele tem que ter jogado pelo menos 3. E por que disso é que, por exemplo, vamos supor que um Matheus Pereira, que entrou contra o América, vamos supor que ele, sei lá, entrou e fez um gol, teve nota 8, tendo jogado 45 minutos. Ele já seria o melhor jogador do mês. E isso talvez não seja o mais justo. Então a gente adotou esse critério. Você quer dizer pra gente como que ficou o seu top 5 e comentar brevemente por que cada jogador ficou nessa posição, se alguma partida específica aumentou essa média dele, ou se você esperava que outros jogadores estivessem aí, mas quando você fez a média acabou te surpreendendo alguma coisa? Como é que foi para você dar essas notas? Assim, olhando para o meu top 5, eu acho que as duas primeiras posições, elas foram um consenso talvez geral da torcida do Cruzeiro, né? Em questão de desempenho, que foram o Kaká, o primeiro lugar, o Kaká foi o primeiro colocado e o Cáceres foi o segundo. Eles tiveram notas, umas médias realmente, tiveram médias boas, né? Os dois.
Já os outros 3, eles acabaram entrando pela competição ser de baixo nível, eu diria. O Maurício foi meu terceiro colocado, o Stênio foi o quarto e o Ariel foi o quinto. O Maurício teve uma nota média razoável, né? Eu dei uma nota média para ele de 6,08. Então, assim, você já consegue perceber que, talvez tirando os 2 primeiros, não teve nenhum jogador que foi realmente regular nesse mês, né? Além do Kaká e do Cáceres. Alguns tiveram alguns momentos, né? Alguns brilharecos, assim. Por exemplo, o Marcelo Moreno teve um jogo que ele foi muito bem, né? Mas ele acabou não entrando e a média dele nem é boa, porque ele teve um brilhareco que foi um jogo bom, em que ele fez um gol e deu uma assistência, mas depois disso não fez mais nada. Uhum. Então, acabou que a competição de baixo nível fez com que entrasse Maurício, Stênio e Ariel com notas razoáveis, né? Vamos dizer assim. Mas o meu Sim, destaque fica realmente para o Kaká e para o Cáceres, que eles foram bem acima da média do resto do time. justo. Então, com isso a gente pode dar aí o prêmio de melhor jogador do mês pro Kaká. Ele também foi o meu jogador que teve a maior média. E em segundo também foi o Cáceres, né? O Cáceres que foi uma ótima surpresa, né? Esse começo de Série B, que ele deu assistência, fez até gol, fez o gol de Sim. cabeça. 2 assistências. 2 assistências, é um jogador que figurou aí na seleção da rodada da Série B, se não me engano, em 2 ou 3 oportunidades. A nota dele no SofaScore é muito boa, que é uma nota mais objetiva, né? Uma nota mais onde avaliam puramente os números e estatísticas, enquanto a nossa é um pouco... Claro que a gente avalia os números, mas é um pouco mais assim, assistir o jogo. Às vezes o cara erra um lance que dá como um passe errado, mas a gente interpreta como uma boa jogada, uma chance criada, nossa avaliação é um pouco mais qualitativa tal, do que quantitativa, né? Não sei nem se está certo, mas assim, Kaká e Cáceres. Em terceiro lugar ficou o Stênio, que ele jogou 3 jogos, né? Ele foi avaliado em 3 jogos e foram também os primeiros jogos dele aí como profissional, com a camisa do Cruzeiro. E embora ele não tenha se destacado mesmo, não tenha feito assim atuações brilhantes, acabou sendo suficiente na média desses 3 jogos para garantir o terceiro lugar dele aqui. Talvez se eu fosse fazer um top 5 sem avaliar a média das notas, eu não sei se eu colocaria ele em terceiro, mas de acordo com as notas que a gente deu, ele ficou aqui em terceiro e logo atrás dele ficou o Ariel, que jogou 5 jogos. Eu achei que o Ariel foi bem nas primeiras partidas da Série B. Ele estava conseguindo executar bem o que ele sabe fazer, que é controlar o jogo, tá sempre ali como uma opção de passe do Jadson ou dos zagueiros, dos laterais. Dá alguns passes na parte ofensiva também, consegue distribuir um pouco bem o jogo. Embora, mas depois ele tenha caído um pouco, né? A gente sabe que ele não é um jogador que aguenta muito o tranco defensivo, que uma vez que um jogador passou dele, dificilmente ele vai se recuperar. Mas ele tá aí figurando, ele teve uma nota média ok. E atrás dele foi o Wellington, que foi avaliado também em 3 jogos. O Wellington não é um jogador que parece ser um cara mais habilidoso do mundo, mas ele, no primeiro jogo da Série B, ele entrou bem, eu achei, pelo menos, né? Ele fez uma boa jogada ali pela esquerda, deu uma assistência pro gol do Jean, que foi nosso gol da vitória, um gol bem sofrido, numa partida bem difícil, então ele acabou ganhando uma nota 7 nessa entrada. E como ele jogou só avaliei ele em outros 2 jogos que ele entrou, essa nota 7 dele acabou contando para a média dele ser suficiente para ele entrar nesse top 5, que então ficou Kaká, Cáceres, Stênio, Ariel e Wellington. E junto desse nosso ranking, onde a gente elege aí o melhor jogador do mês, a gente pensou também em eleger o gol mais bonito do mês. Esse mês não foi aí um mês de muita dúvida na nossa cabeça, né? Não tivemos grandes lances inspiradores aí que aspiraram a esse prêmio tão prestigiado, mas gostaria de ouvir quais gols você acha que concorreram aí, quais que passaram pela sua cabeça e qual que foi a sua decisão e por quê. Eu acho que não foi uma decisão tão difícil assim, né? Porque, como você mesmo disse, a gente não teve nem tantos gols, né, em número, e nem gols muito bonitos, né? Até porque eu acho que talvez os 2 gols que foram um pouco mais bonitos assim, o do Maurício contra o Figueirense, que teve um lance horrível antes, né? Uma disputa de bola dentro da área horrorosa, que teve toque na mão, teve de tudo um pouco. E aí a bola sobra, o Ariel ajeita e ele dá um belo chute no ângulo, né? Inclusive deu a vitória para o Cruzeiro. E o gol no último jogo do Arthur Caíque, que não serviu de nada, né?
Foi um belo gol de falta que não serviu de nada, um gol inútil. Mas, não tem como falar que não foi um gol bonito, né? Inclusive o Arthur Kaique tava fazendo um jogo muito ruim, mas fez um gol, né? Então, eu acho que entre esses dois eu fico com o do Arthur Kaique, que pelo menos não teve um lance horroroso no começo da jogada. Justo. Eu também fiquei entre esses dois jogos, mas só para dar aquela apimentada na discussão, eu vou. Só pelo seu próprio argumento de que o gol do Arthur Kaique, assim, ele já não estava jogando bem, o Cruzeiro inteiro já não estava jogando bem. Foi uma falta completamente achada ali, que ele acertou. Já tinha cobrado algumas faltas antes, não tinham sido grandes cobranças ainda, mas ele realmente bateu muito bonito, né? Botou bastante curva na bola, foi por fora da barreira e tal. Mas o Cruzeiro continuou perdendo o jogo, a gente continuou puto da vida. E o gol do Maurício foi aquela jogada toda vacaiada, teve até gif, o povo postando, enchendo o saco. Mas foi o gol do Vitória, ele encheu o pé, eu gosto muito do Maurício, então o meu gol bonito do mês foi o gol do Maurício. Bom, e agora que a gente já deu as nossas notas, para continuar mais ou menos aí no tema, vamos falar um pouco do nosso elenco, né? Que tem algumas peças novas e alguns jogadores que estavam treinando com o grupo não estão mais, seja por negociação ou seja porque foram reintegrados ao elenco de base, para serem melhor aproveitados. As contratações que aconteceram nesse mês foram do Ayrton, do Rafael, lateral direito, e do Arthur Kaique, além também da volta do Manuel, que estava emprestado, né, no time da Turquia, o vínculo dele não foi renovado, o Cruzeiro parece que tentou negociar ele aí com outro time, mas não foi para frente, então tá de volta no nosso elenco, até disputou já uma partida. E aí a gente contou com a saída mesmo do Marcelo Hermes, que já estava nos planos de ser negociado, mas ainda não tinha dado nenhuma negociação concreta. Ele foi jogar agora no futebol português. E o Patrick Bray aparentemente está sendo negociado também, não foi nem relacionado para o último jogo. Parece que ele está sendo negociado com o futebol alemão. Até agora, até o dia que a gente está gravando, ele ainda não foi oficializado por nenhum clube, mas ao que tudo indica vai sair mesmo. E além disso, a gente teve a promoção do Matheus Pereira pro elenco principal, do Caio Rosa também, que já tinha até feito um jogo ou dois, se não me engano, no Campeonato Mineiro ainda com o Adilson Batista. Acabou voltando para o elenco de base e agora retornou. Também o Riquelmo, Alejandro, não sei se eu estou esquecendo mais alguém. O que você acha desses nomes que chegaram, dos nomes que saíram? Quem pode ser bem aproveitado? Qual que você acha que pode ser titular na cabeça do técnico e na sua também? Como é que você avalia aí essas nossas peças? Eu acho que foram contratações algumas interessantes. Eu acho, inclusive, que foram. O Ayrton, pelo que eu entendi, foi uma contratação considerando que o time precisava de um jogador de velocidade pelos lados, né? Porque não tínhamos muitas peças com essa característica no elenco. Então eu acho que foi uma chegada interessante. Ele entrou no jogo da Copa do Brasil, né? O jogo que a gente foi eliminado. Entrou até bem, ele foi para cima, mostrou personalidade, né? Aí teve uma segunda chance, não jogou tão bem naquele jogo contra o América, mas eu acho que parece ser um jogador que tem algum potencial e tem velocidade, tem capacidade de partir para cima, né? Que eu acho que às vezes falta um pouco disso nos nossos jogadores de lado. Então eu acho que foi uma contratação interessante, né? Já o Arthur Kaique, eu acho que veio para ser titular absoluto ali pela ponta esquerda, né? Que é onde ele, pelo menos é onde o Enderson enxerga ele também pode atuar por dentro como atacante. Ele também tem uma característica mais de chute, uma cobrança boa de falta, né? Um posicionamento interessante, uma batida na bola muito boa. Esse Rafael, eu vi ele atuando contra o Cruzeiro na Copinha, né? Na Copa São Paulo. Ele fez um bom jogo. Ele atuou como lateral, mas ele, pelo que eu entendi, também tem jogado mais avançado. Então também eu acho que uma aposta interessante. Eu só não entendi muito bem como é que foi feito o negócio, né? Por ele, o Cruzeiro ainda não explicou muito bem. Mas de qualquer forma, é um jogador jovem que já demonstrou ter algum potencial e eu acho que esse é o tipo de jogador que a gente tem que ir atrás. Talvez não para resolver o problema atual, né? Não para ser aquele cara que vai chegar e resolver, mas para um problema maior que é o nosso o problema financeiro, né? A situação que o Cruzeiro se encontra com dívidas absurdas, então eu acho que é o perfil certo de jogador que tem que pensar em trazer daqui para frente. Sobre a volta do Manuel, eu acho que acaba sendo mais um jogador que acaba tomando espaço de outros que
pareciam um pouco mais promissores, como é o caso do Paulo, né, que é um zagueiro da base também que subiu e que eu acho que ele é um jogador interessante, principalmente pelo fato de ser um zagueiro canhoto, porque times que gostam geralmente de propor o jogo, geralmente utilizam um zagueiro canhoto pela esquerda, né? Então eu vejo um potencial bom nele. E a volta do Manuel acho que acaba tirando um pouco o espaço dele, né? Já a saída do Marcelo Hermes era uma coisa esperada. Ele não estava sendo relacionado, mesmo na minha opinião, né? Sendo melhor que todos os outros laterais que a gente tinha até aquele momento. Então, acho que não foi nenhuma surpresa. Provavelmente questão de salário, né? Não sei se ele chegou a aceitar a redução salarial. E o Patrick Bray ainda não está confirmado, né? Como você mesmo disse, mas é aquela coisa, né? Ele parecia ser um pouco menos pior do que o Giovani, do que o João Lucas. Até parecia, mas você quando começa a nivelar por baixo é muito fácil, né? Aparecer alguém que é melhor do que eles. Então acho que não vai fazer nenhuma falta. Eu acho que o Matheus Pereira, que foi integrado, tem um potencial muito bom para pra fazer esse papel de um lateral um pouco mais ofensivo. Ele tem uma qualidade de cruzamento, um chute de fora da área. Então o Patrick Bray não vai fazer nenhuma falta, não. E o Caio Rosa é uma situação que eu também não compreendi muito bem, porque o Anderson não queria ele antes, aí depois parece que foi feito um acordo para ele voltar a jogar no profissional, né? Então eu não sei se foi por um pedido realmente do técnico. Então eu não sei se ele vai acabar tendo oportunidade com o Anderson, né? Até agora, se eu não me engano, nem sequer foi convocado para nenhum jogo. Não foi Então, relacionado, não. não foi relacionado para nenhum jogo, então eu não sei se qual o real significado dessa reintegração do Caio Rosa ao profissional. Mas de qualquer forma eu acho interessante porque é um jogador de muito potencial, né? Tanto que você vê que vários times tentaram fazer negociações com o Cruzeiro envolvendo o Caio Rosa, né? É verdade. E assim, só para exemplificar um pouco mais isso, né? Da gente não saber direito se o Caio Rosa vai ser utilizado ou não. Porque quando a gente pensa naquele time sub-20 do Cruzeiro da última copinha, o próprio Caio era um. Dá pra dizer que ele era um dos destaques, né, positivos do time. E os Sim. jogadores que estão integrando o nosso elenco principal, que já estavam trabalhando com o Anderson antes mesmo do Caio subir, e que tiveram oportunidades, inclusive como titulares, foram o Stênio e o Riquelmo, né, que entraram agora. O Riquelmo estreou como titular, na partida da Copa do Brasil. O Stênio jogou os 3 primeiros jogos da Série B como titular pela direita ali e só não continuou, eu acho, pela lesão. Assim, não que ele tivesse jogando o fino da bola, mas o técnico estava depositando bastante confiança nele. Então, realmente, a gente não consegue ainda saber quanto que o Caio vai ser utilizado. E nem o próprio Matheus Pereira, embora ele tenha entrado bem, né? Assim, se for parar pra pensar no que Giovani e João Lucas vinham fazendo, o que o Matheus Pereira fez já tá de ótimo tamanho. Assim, a gente vê que um jogador consegue dominar uma bola, dar um passe pro companheiro, né? Marcar os Ele acertou um jogadores, cruzamento, né? Que acertar um o cruzamento. Giovani não fez nenhum na Série B até agora. Pois é, assim, tá complicado. Mas aí, só pra assim, eu sei que não é exatamente o que a gente se propõe a cobrir, mas assim, só pra pincelar bem rapidamente, hoje, no dia que a gente tá gravando, né, que é segunda-feira, dia 31 de agosto, uma rápida passagem ali pelo Twitter, que a gente segue vários torcedores, várias páginas relacionadas ao Cruzeiro, jornalistas, setoristas e tal. E foram circulados nomes para lateral esquerda, como Danilo Barcelos, né, que estava no Botafogo, jogou no Atlético, no América, mas parece que vai pro Fluminense. Espero que Fechou realmente já. não venha, Foi foi anunciado. fechado. Uhum. Ótimo. E Júnior Tavares, né, do São Paulo, que estava emprestado em Portugal, já não joga pelo São Paulo já tem um tempo. E quando jogou, cá entre nós, não dá para entender o Cruzeiro querer esse tipo de jogador, principalmente tendo em vista que tem um jogador bem mais jovem, com bem mais potencial e que está aí esperando na fila há um bom tempo. Quando chega a vez dele, o Cruzeiro já olha esse outro tipo de jogador. E eu acho que o Caio Rosa perde mais espaço ainda agora que o Cruzeiro está perto de ter o Angulo de volta, né? Até então, quando a gente está gravando, ele ainda não foi anunciado, mas ao que tudo indica, ele vai voltar. Ele que voltou para o Palmeiras, né? Ele estava emprestado pelo Cruzeiro, fez apenas um jogo, não foi um grande jogo, mas a gente tinha uma expectativa, né, boa para ele já. Quando a gente desenhava aí um possível time titular, muitas vezes a gente colocava o Angulo, porque ele é um jogador de velocidade, ele é um jogador de drible, um jogador que combina com a ideia do nosso técnico. E ele tá voltando, muito provavelmente. Então, já é mais um jogador de lado de campo aí pro nosso time. Eu diria que nosso elenco tá até
um pouco inchado, né? Não no sentido de ter vários jogadores qualificados, mas de terem vários jogadores. E vamos ver se eles conseguem se destacar e que a briga seja uma dor de cabeça boa, né, pro Anderson daqui a um tempo. Por enquanto, a dor de cabeça ainda tá. A dor de cabeça, por enquanto, é nossa, né? Exatamente, bem colocado. Dor de cabeça agora tá na torcida. Mas deixando a corneta um pouco de lado, acho que a gente pode seguir um pouco para falar de mais algumas notícias. Passar rapidamente só para um cenário político do time, né? A gente, obviamente, ainda tem todas aquelas dívidas para pagar, ainda está trabalhando administrativamente para tentar parcelar a dívida com o jogador, com o ex-jogador do time, com esse técnico, aquela coisa toda. Mas eu queria, antes de falar disso, era só citar uma coisa que a gente tinha falado no começo sobre o Pedro Lourenço. Ele até recebeu um prêmio esse mês, um prêmio que poucas pessoas recebem por tudo que ele fez ao clube, por todo o dinheiro que ele tem dado, por tudo de bom que ele tem feito, e eu acho que isso tem que ser reconhecido sim, porque ele não precisava estar fazendo isso, né, primeiramente. A gente sabe que ele é torcedor, acima de tudo, e nesse fim de semana, mais do que nunca, eu acho que ele se comportou como um torcedor, né? O que você acha desse episódio que rodeou a imprensa aí, depois da nossa derrota contra o América, onde ele disse que se ele fosse o presidente ele já teria demitido o nosso técnico, e ele diz palavras bem duras quanto a isso tudo. Eu acho que é igual você disse, ele falou como um torcedor, né? Ainda mais de cabeça quente pós-jogo, num jogo que o Cruzeiro demonstrou o pior futebol dos últimos tempos, né? Então, acabou se extravasando e falando até mais do que devia. A questão é a seguinte, eu acho que ele como investidor, não tem como dizer que ele acaba não tendo, vamos dizer assim, uma opinião influente dentro do clube, né? Ele tem uma opinião influente dentro do clube e também com a torcida. Então, eu Uhum. acho que esse tipo de declaração, ela não faz muito bem, sabe, para a situação que o time já se encontra, tanto para o técnico quanto para o próprio elenco, principalmente para o presidente também, né? E eu acho que é o seguinte, se o cara decide investir num projeto igual ele está fazendo, né? Ele tem que confiar no projeto. Ele tem que confiar no projeto, porque ele não tem o poder de decisão. Ele não tem o poder de decisão, ele tem o poder do investimento. Então, as decisões ficam por conta do presidente e ele, assim, claro, ele pode palpitar, mas eu acho que, assim, faça de uma forma que seja que não inflame tanto a torcida igual uma declaração para a imprensa, né? Se ele quiser ligar para o Verdade. presidente e falar que tá ruim, que tá achando que o futebol do time tá uma porcaria, beleza, pode fazer isso, ele tem o direito dele, né? Uhum. Até pela relação que ele tem com o Sérgio Santos Rodrigues, porque ele apoiou a candidatura do Sérgio Santos. Então, eu acho que a forma como essa declaração foi dada acaba sendo mais errada do que o próprio conteúdo dela, entendeu? Uhum. Eu concordo. Eu acho que ele tem todo direito à opinião, como você disse, né? Como uma pessoa que participa ativamente aí do clube, mas eu acho que não se pode confundir essas coisas, né? Assim, não é o fato de dele ajudar muito o Cruzeiro, que ele também, junto com isso, vem um poder de decisão tão grande, assim. Ele não pode simplesmente comprar uma posição, essa posição de poder tomar certas decisões. Mas, enfim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas, né? Eu acho que o Anderson tá, digamos, eu não vou dizer com a corda no pescoço, porque eu acho que isso ainda não tá, mas eu acho que se nos próximos jogos o time, pelo menos, não melhorar, não precisa nem ganhar todos os jogos próximos, assim, mas se a gente não ver nenhuma melhora, dificilmente ele fica. Mas passando um pouco pro próximo, outra coisa que aconteceu nesse fim de semana, além da nossa derrota no clássico contra o América, logo antes desse jogo, também no Mineirão, o Cruzeiro feminino jogou contra o Grêmio e infelizmente perdeu a partida por 2-1. Cruzeiro que abriu o placar com a zagueira Jajá, que vem fazendo bons jogos, né? Assim, antes da parada, né? Porque esse foi o primeiro jogo da volta, mas tomou a virada e acabou caindo aí para 11º lugar. Podendo ir aí a 12º, porque o Flamengo ainda vai jogar essa rodada, vai jogar hoje. Na próxima partida, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, que é um jogo difícil, lá em São Paulo, e vamos ver se o Cruzeiro consegue voltar a ganhar aí no Brasileirão feminino para a gente poder sonhar alto, sonhar com classificação. Mas só pontuando, porque foi bem legal, as meninas ficaram bem emocionadas que fizeram o primeiro jogo no Mineirão, né? Isso foi bem falado nas redes sociais do Cruzeiro, tá tendo um marketing mais interessante agora com a volta do Brasileirão feminino.
elas aparentemente estão tendo cada vez mais espaço. E eu acho que isso em partes, a gente deve dar um pouco de crédito também para o nosso presidente, que parece que está se comprometendo com isso e com as jogadoras, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso e que cada vez mais o nosso time pode ser mais forte e apoiar o futebol feminino é bem importante. Então, acho que a gente deveria passar brevemente por isso também. E, para finalizar, a gente pode especular um pouquinho aqui, conversar sobre nossas expectativas, né, para o próximo mês de setembro, que começa amanhã, onde o Cruzeiro vai jogar pelo Brasileirão Série B contra o Brasil de Pelotas fora, essa semana, depois contra o CRB em casa, Vitória em casa, CSA fora, Avaí em casa, termina o mês jogando fora contra a Ponte Preta. Não vamos jogar na Copa do Brasil, fomos eliminados. Então a gente espera ter alguns dias de treinamento a mais, poder focar, poder trabalhar bastante, poder melhorar, poder sair com vitórias, que é muito importante para a gente não se distanciar do G4, né? Tomar 7 pontos do G4, e essa tem que ser nossa meta o tempo todo. Qual que é a sua expectativa para esse próximo mês? Seja de resultado, desempenho, técnico, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que esse próximo mês tem que ser um mês de melhora, tanto na questão dos resultados quanto na questão do desempenho. Eu acho que isso é essencial, principalmente se o Enderson quiser permanecer no Cruzeiro, né? Eu acho que pelo menos, como você mesmo disse, o tempo que vai ser um pouquinho maior, né, por causa de não ter mais jogos da Copa do Brasil, pode ajudar na questão do treinamento, né? Então, mais jogos em casa esse mês também, né? Então, eu acho que é uma obrigação ganhar qualquer jogo em casa na Série B. O Cruzeiro dentro de casa na Série B tem que garantir sempre os 3 pontos. E tentar recuperar um pouco fora de casa, porque já perdeu alguns pontos dentro, né? Então, é isso. Não tem muito para onde ir. Não tem muito para onde ir. Tem que recuperar o que já perdeu, porque o Cruzeiro conseguiu recuperar o que perdeu sem jogar, né? Pela questão da FIFA. Mas agora tem que recuperar o que perdeu pelo futebol, que foram os jogos, principalmente os 2 jogos dentro de casa que foram as derrotas. Então eu espero que o Anderson consiga achar um time que encaixe, um time que funcione, um time que seja mais intenso do que o que ele tem escalado e que tenha, vamos dizer assim, não precisa de apresentar o futebol de Bayern de Munique, mas que pelo menos consiga fazer umas jogadas, né, ter chances claras de gol todo jogo, porque é o que mais falta, né, atualmente no time do Cruzeiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Brasil de Pelotas nessa quarta-feira, que ainda não ganhou na Série B. O time tem 3 pontos em 5 partidas, empatou 3 e perdeu as outras 2. Então é um bom momento, cara. Assim, é uma ótima oportunidade para a gente ganhar. Mesmo sendo fora de casa, o Brasil de Pelotas não parece estar com um desempenho que inspire, assim, que dê medo nos adversários. A gente tem que realmente partir para cima e ganhar esse jogo, para dar pelo menos uma aliviada. E logo em seguida a gente vai jogar em casa contra o CRB. Vamos ver se a gente não vai pelo terceiro jogo seguido tomar gol pro Léo Gamalho, né? Esse cara tá fazendo bastante gol e gostou de fazer gol no Cruzeiro. Então, vamos ver se a gente começa esse mês com o pé direito, ganhando essa partida fora e dando mais confiança pros caras. Vamos ver se o Anderson consegue arrumar o time pra gente melhorar e seguir nessa luta aí pro G4. Para finalizar, gostaria de pedir para você que está ouvindo seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, é tudo @podzeiro, a gente tem um canal no YouTube, a gente está também no Spotify, e mande mensagem para a gente, opina sobre cada um dos temas que a gente falou. Se tiver alguma pergunta, pode mandar, a gente vai ler, vai responder durante o próximo episódio. Pode dar mais críticas, principalmente sobre o que a gente disse no começo, sobre o novo formato, se tiverem sugestões. E muito obrigado por ter ouvido até aqui. Vamos torcer para que no próximo mês a gente faça um episódio mais empolgado, com mais notícias boas, com o time numa condição melhor. E vamos que vamos.